Niltinho, Ana Augusta, como é que tá meu áudio aí? Manda um joinha aí, se estiver ok. Boa, Nilton. Alício, a Egler, entrando aqui com a gente, boa noite. Daiane, tá aqui também com a gente. Kenny Santana, Lucimara, também tá aqui com a gente, entrando na live. A Gláucia, André, boa noite. Samara tá por aqui também. Estamos aguardando mais uns minutinhos aqui. O pessoal tá entrando na nossa live hoje. A Cris, boa noite, Cris. Nós vamos estar falando sobre educação hoje. Mais uma live. Aqui nós estamos fazendo hoje, sexta-feira. Lelinha também aqui, boa noite. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para a gente estar chamando hoje o nosso convidado, Ed Carlos Melim, diretor da escola Antônio Soares. A Gisele também está aqui, a Gisele, Tati, Savatim com a gente também. Nós estamos aguardando mais alguns minutos aí para ver se a gente consegue esperar o pessoal entrar. Já já nós vamos fazer o convite, convidar aqui o Ed Carlos hoje, nosso convidado, para estar falando sobre a educação. Nós vamos estar falando sobre Fundeb, nós vamos estar falando sobre volta às aulas, né? Muito importante esse assunto que nós vamos estar abordando hoje aqui, junto com o Ed Carlos, que é diretor da Escola Antônio Soares, lá no bairro do Sítio do Estado, aqui de Tanabi. Vamos aguardar só mais uns minutinhos aqui. Ed Carlos, se estiver acompanhando a gente aí, já pode mandar o convite aqui pra gente, já está entrando na live. Não sei se o Ed Carlos já está aí acompanhando a gente. A Sueli Repiso, Sueli Chaboli, está acompanhando a gente aqui também agora. A Ana Paula está entrando. Vamos aguardar aqui o Ed Carlos mandar uma solicitação aqui. Já mandou aqui, vamos aceitar o Ed Carlos. Ver se a gente consegue conectar aqui com o Ed Carlos. Miriam também está presente aqui na nossa live. Ed Carlos? Opa, Opa! é que abriu na câmera invertida. E aí, Ed Carlos, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Tá me ouvindo certinho? Tô ouvindo. E Pessoal, aí, está ouvindo também? tô te ouvindo perfeitamente. Pessoal aí que tá chegando agora na nossa live aqui, de Carlos, nós estamos aguardando mais um minutinho o pessoal entrar aqui. Quem estiver acompanhando aí, tiver tudo certinho, manda um joinha pra gente aqui, tá ouvindo a gente. O Marcos Rocha entrou agora, a Clélia, a Larissa, pessoal entrando aqui, de Carlos, que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Na verdade, o Vinícius aqui agora. Na verdade, eu queria primeiro te agradecer, Ed Carlos, por você ter aceito esse convite de estar aqui nessa live. Eu fiz duas lives, acho que foram anteriormente, a respeito da
falando sobre saúde, né, sobre essa pandemia, com o Dr. Laerte, falei uma outra com a Gisele, saúde mental. Quero agradecer a eles, que devem estar acompanhando também aqui, eu vi a Gisele, e agradecer você por estar aceitando esse convite para estar falando sobre educação, um tema muito importante agora, nesses dias, que algum tempo atrás, nós vimos aí poucos dias atrás a respeito do Fundeb, que foi bem comentado, né, de Carlos, sobre o Fundeb, e também nós podemos falar a respeito da volta às aulas, que eu acredito que é um tema também muito importante para as mães, para as famílias estarem aí debatendo, discutindo, vocês mesmos, que são os educadores, para estar orientando e passando essas informações, essas dicas para quem está nos acompanhando. Eu queria aqui só, Ed Carlos, antes da gente começar a bater esse papo, vocês que estão aqui acompanhando a gente, tem uma setinha aqui embaixo, vocês estão acompanhando aí, clica nela e seleciona aí o pessoal para estar vindo, chamando o pessoal aqui, vai selecionando lá para estar acompanhando a gente aqui nessa live. Está começando agora aqui uma live bem legal, uma live muito importante, com o diretor da escola, Antônio Soares, e de Carlos. Nós vamos começar agora. Se você aqui clicar embaixo nessa setinha, vai convidando, chamando as pessoas para estar acompanhando aqui, que a gente vai falar, trazer umas informações muito importantes a respeito da nossa educação no país, também aqui até da nossa cidade, né, de Carlos? A gente pode estar falando alguma coisa depois. De Carlos, para começar, eu vou me apresentar antes também. Tem alguém que está aqui na live que também que possa não estar me conhecendo, tem pessoas de fora. Eu sou o Devinha Zanetoni, sou administrador, sou vereador aqui em Tanabi, e hoje meu convidado para a live é o Ed Carlos. Ele é diretor da Escola Antônio Soares, que fica localizado no bairro do Sítio do Estado. Ed Carlos, eu queria que primeiro você também fizesse uma breve apresentação sua, né, e depois a gente volta aqui para estar falando sobre o Fundeb, começando falando sobre o Fundeb, para você estar falando a respeito do que é o Fundeb, para quem está acompanhando a gente, para estar por dentro desse assunto. Pode começar, queria que você se apresentasse, e mais uma vez quero agradecer você pelo convite. Bom, vamos lá. Quem também, eu ainda não tive o prazer de conhecer, né? Meu nome é Ed Carlos, sou diretor, que meu Deus já falou, da Escola Antônio Soares, lá no bairro Sítio do Estado, aqui no município de Tanabi. Mas antes de vir para Tanabi, eu trabalhei durante 20 anos já como professor, né? Então a gente tem uma bagagem de sala de aula também, de núcleo pedagógico, de diretoria de ensino. Então, eu fui coordenador de núcleo de matemática na diretoria de São Carlos e trabalhei como coordenador pedagógico também em escolas estaduais, além da sala de aula. Como eu tinha 2 cargos no estado, na época que eu fui coordenador tanto de núcleo quanto coordenador pedagógico, eu nunca tirei o pé da sala de aula, né? Eu estou sem estar diretamente na sala de aula depois que eu virei diretor, que aí na gestão eu não tive como acumular, porque os horários não davam certo. Eu acabei, infelizmente, porque eu gosto muito de sala de aula. E agora estou tentando, né, fazer o mestrado em gestão, já estou com um projeto em andamento na Universidade Federal de São Carlos também, fui aceito lá no projeto e a gente está desenvolvendo, e o tema da minha tese de mestrado é exatamente educação, pobreza e desigualdade social. Legal, bastante legal, de Carlos. Pessoal está chegando aqui mais alguma vez, Odete, o pessoal já está acompanhando a gente. E de Carlos, a gente observou, eu acredito assim que foi até bem legal. Eu vi uma reação alguns dias atrás. Nós estávamos num grupo também, vi até uma live que você fez a respeito do Fundeb, né, que eu vi uma movimentação até dos educadores aqui da nossa cidade, que foi bastante legal. Me colocaram nos grupos, a gente bateu um papo ali, fizemos cobranças a respeito do Fundeb com os nossos representantes a nível nacional. Eu queria que você explicasse, para quem está entrando agora aqui, o que é o Fundeb, né, para quem, esse fundo, já que vou deixar você explicar aí, o que é o Fundeb, qual que é a importância desse Fundeb aqui para a nossa cidade, e como seria, de Carlos, se a gente não tivesse esse Fundeb hoje aqui no nosso município. A gente sabe que o Fundeb já tramitou pela Câmara dos Deputados, já passou pela Câmara dos Deputados, se não me engano, dia 18 agora de agosto, se não me engano, que vai para aprovação no Senado.
Tá? no Então, Senado. isso. Eu só queria que você fizesse uma apresentação, falasse para quem está nos acompanhando a respeito desse Fundeb e a importância que ele tem e como que a gente ficaria sem esse Fundeb, como seria mais ou menos sem o Fundeb aqui na nossa cidade. Então vamos lá. O Fundeb, ele é o Fundo de Manutenção de toda a educação básica que a gente tem no país. Então, toda a educação básica pública é esse fundo que mantém. Eu não vou colocar muito em miúdos, assim, para o tema não ficar muito longo, mas o que acontece? O Fundeb, ele é uma arrecadação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios junto à União. Então, é um fundo, são 27 fundos que se compõem e geram o Fundeb, né? Então, esse é um fundo de manutenção. É com esse recurso que as prefeituras e os estados, né, os municípios e os estados, mantêm suas escolas funcionando. E quando a gente fala de Fundeb, às vezes o pessoal pensa assim, todo o dinheiro do Fundeb vem para pagar professor, né? E é muito claro que, desde o início do Fundeb, em 2007, pagar os profissionais da educação. Então, não entenda isso como apenas os professores e os gestores, foi o que a gente já conversou bastante com várias famílias que vieram procurar a gente sobre o tema. O Fundeb, ele acaba vindo recurso para o município para toda a escola. Então, material didático, o alimento o fundo também destina um recurso exclusivo para o alimento, para o transporte, para pagar a merendeira, para pagar o inspetor, para pagar todo mundo, a faxineira, todas as pessoas que trabalham na educação, que não deixam de ser profissionais da educação, muito pelo contrário. São pessoas que ajudam, sim, a educação das crianças dentro da escola, contribuem diretamente para isso. Então, esse dinheiro vem para toda essa manutenção das escolas, de uma forma geral, das escolas públicas. Tá. E aí você me perguntou, desculpa, você me perguntou sobre a... Só uma dúvida, esse dinheiro que vem é por número de crianças que a gente tem aqui em nosso município, né, de Carlos? Só para deixar, gira mais ou menos... Isso, sendo bem específico, o que acontece? Existe um valor aluno ano. Sim. Né? Às vezes a pessoa vê a sigla lá, VAAN, não sabe direito o que significa aquilo, né? Na verdade é VAAB. E aí a pessoa não sabe direito do que se trata. Esse valor aluno ano é o valor que é destinado, é a quantidade de matrículas. Ele tem um mínimo, né? Hoje, esse fundo, para você ter uma ideia, de 2019, que foi investido em 2020, ele tinha um gasto mínimo de R$ 3.643 por aluno, ano, né? Isso era um gasto mínimo, dos quais a União complementa com 10%. Esse era o antigo Fundeb, que termina agora, né? O Fundeb novo, que está sendo aprovado, ele já traz algumas alterações quanto a esse valor e quanto a essa maneira do governo federal ajudar os municípios, né? Tá, mas é um recurso que vem. Tá, essa nova proposta, que é a PEC 15/2015, se eu não me engano, Perfeito. É isso mesmo, ela vem com algumas alterações. Correto. E assim, na verdade, né, de Carlos, o que vinha acontecendo, que a gente tem ouvido aí, ele tinha um término agora, o Fundeb, em 2020. Né, que Isso, 31 de dezembro ele encerraria. Exatamente. Agora, uma das propostas que eu andei observando é que ele não teria prazo para ser interrompido. Seria uma dessas, né, de Carlos? E qual se eu não me... Ele traz algumas mudanças, né? Ele traz algumas mudanças extremamente significativas. Essa PEC, que foi aprovada, é uma emenda de Constituição, então ela não tem mais um prazo, né? Então, a primeira mudança já é permanente. E aí você tinha, só para responder aquela primeira pergunta que você fez também, sobre se não tivesse o Fundeb, sim, como... não só Canabi, eu acho que o país inteiro teria muita dificuldade de conseguir manter a educação, 7,8 de DEB, com escolas nossas atingindo notas 8,5, no caso da Escola Teresa Magno, da Escola Gano Chateaubriand. Excelente. São escolas referências no Estado. Então, quer dizer, para a Prefeitura, sem esse recurso, manter essa qualidade de ensino, seria muito difícil, eu até acho que seria impossível. Mas a gente não vai falar impossível porque os nossos profissionais, jamais a gente pode duvidar da capacidade deles.
Mas seria muito difícil sem esse recurso a gente manter a qualidade de ensino que a gente tem hoje. Entendeu? Então, algumas mudanças. A mais significativa é exatamente essa prerrogativa de ser permanente. Então, Sim, vai virar um projeto de emenda à Constituição, né? É essa a intenção, se tudo correr bem, será aprovado agora no Senado. sim. Então, ela é permanente, ela não tem mais. Essa é a primeira mudança. Que Não já tem mais que um já é prazo. muito importante, na verdade, né, de Carlos? Isso. Para não Talvez ter quem é esse mais antigo. prazo. Exato. Talvez quem é mais antigo um pouco, no meu caso, por exemplo, assim, né? Você é mais jovem, mas quem é mais antigo um pouco talvez se recorde do Fundef. O Fundeb substituiu o Fundef, que era o antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação, do Ensino Fundamental. Então, ele não incluía a educação infantil e não incluía a pré-escola, que a gente chamava antigamente. Né? E hoje, graças a Deus, eles mudaram essa concepção. Hoje, na verdade, essa primeira infância, na nova PEC, inclusive, é uma das da faixa etária mais beneficiada com essa nova PEC, ainda bem. Eu realmente agradeço muito pelas pessoas terem pensado isso, porque a primeira infância é extremamente importante para a educação de uma forma geral. Ed Carlos, você acredita que passará, então, essa dia 18, se eu não me engano, que a gente comentou, né, Isso, sobre o Senado, é. que eu creio que, como você disse aí, a importância para o município é essencial a aprovação desse Fundeb. Na verdade, a gente vê uma grande mobilização que já aconteceu, né, com esse Sim, Fundeb, e como você disse, a importância é muito grande, tanto é que a gente se mobilizou também, nós como os agentes políticos, nós fomos colocados em alguns grupos de WhatsApp, a gente dialogou com alguns educadores, eles pediram esse apoio para a gente foi buscar esse apoio junto com os nossos deputados a nível federal, na qual eu coloco aqui o nome sim. do Baleia Rossi, que foi na qual eu estava falando diretamente com ele nesse dia, e isso foi bem legal, que houve uma grande mobilização, não só eu, mas com todos os agentes políticos, quase todos aqui da nossa cidade, deu esse respaldo, e a gente conseguiu já uma aprovação muito boa, que já foi passar pela Câmara dos Deputados. Mas eu creio e tenho certeza que agora realmente será aprovado, porque, como você disse, a importância é muito grande desse fundo, né, para a nossa educação. Quer complementar mais alguma coisa a respeito desse assunto, de cara? Você fica à vontade Eu e quero só depois. assim, as pessoas às vezes têm dúvida também se esse fundo traz tanta alteração, porque muitas vezes a pessoa pensa só no valor. Ah, está aumentando de 10%, lá para 2026 vai chegar a 23% e tal, então vai dobrar, mais do que dobrar, e o pessoal pensa só nesse valor. Porém, tem mais outras situações, tem duas principais que estão na PEC, que passaram agora pelo Congresso e está no Senado, espero que elas não sejam retiradas, que é ele ser muito mais justo e ele ser muito mais eficiente. Justo por quê? Porque hoje, como eu te falei, né, tem um valor mínimo a ser investido. Porém, a gente sabe que tem município que não arrecada esse valor mínimo para investir. E aí, o que acontece? Ele não consegue chegar nos R$ 3.600 de investimento. Ele consegue chegar a 2.000, por exemplo. Então, o município igual Tanabi, pela organização hoje dos prefeitos, né, do prefeito Manoel, consegue chegar a esse valor. Porém, se a gente parar para pensar em outros municípios mais pobres, mais carentes, e até fora do estado de São Paulo, esses municípios não têm esse arrecadação, não conseguem chegar a essa arrecadação, a esse número. Né? E aí o que acontece? Ele não consegue investir o suficiente para a escola desenvolver. Ele não consegue. Então, hoje o Fundeb, que passou, o novo Fundeb, vamos chamar assim, ele já traz essa complementação. O que vai acontecer? A União vai complementar mais para esses municípios que não conseguirem arrecadar o suficiente. Ou seja, ele vai ser muito mais justo. E, de uma certa forma, ele vai ser também muito mais eficiente. Por quê? Porque ele vai ser igualitário praticamente para todo o país. Então, começa a se falar realmente em igualdade social, igualdade de condições. Né? Hoje a gente vê quem estuda e quem mora num estado como São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico da União, ele tem um tipo de estudo, tem um tipo de formação, um tipo de investimento. Mas tem outros Né? lugares que não conseguem fazer essa Sem citar igualdade. nome, exato, sem citar nomes, né? Mas a gente recebe alunos de outros estados e às vezes o testemunho que a gente ouve é muito triste. Escolas que não possuem água encanada, escolas que não possuem banheiro, eles não têm transporte regular para poder chegar à escola, tem 6 meses de aula e 6 meses não tem aula porque o professor, na época de chuva, não consegue chegar à escola, e assim por diante. Né? Professores,
piso nacional do magistério já foi um ganho muito grande, porque ele trouxe também algumas exigências, né? E aí você, agora com o Fundeb, traz mais ganho e mais exigência. Tem que se cumprir também um número grande de exigências para que tudo isso seja feito pela União. Sim. E, Ed Carlos, eu vi até você comentando algum outro dia, como você disse, essas crianças que vieram de outros locais, que não tinham vamos dizer, essa educação igualitária, esse Fundeb, esse dinheiro ajuda até na compra de mantimentos da escola, né? Na parte de higiene, nessas coisas. É exato isso? Uma vez eu ouvi você falar. Exato. Eles ajudam Material de limpeza. Vocês até a fornecerem isso, uma qualidade muito melhor, não só do nível de material, né, para as crianças, como vocês fazem, mas no nível de higienização das escolas, nessa parte de mantimento, de onde eles não tinham, as crianças que vieram de outros locais não tinham também esse atendimento que vocês têm. Eu tive um caso bem específico na escola. Na escola, quem já frequentou lá sabe que o horário nosso de almoço, por exemplo, a gente trabalha com a educação alimentar também com as crianças. Então, é um momento que a gente aproveita para ensinar inúmeras coisas para eles. Mas não é a gente que monta o prato da criança, né? Ele tem um aparador, igual em restaurantes, e a criança vai montando o próprio prato. E nós recebemos 2 irmãos de um outro estado, e aí a gente percebia que eles não iam lá se alimentar, e a gente foi conversar com eles, né? E aí foi até um pouco, sim, foi realmente bem triste até o que eles falaram para os funcionários da escola. E aí chegou até mim, eu fui conversar com eles também. Eles falaram, a gente pode comer? Aí o funcionário falou, mas é para vocês. A comida é de vocês, tudo que tem aqui é de vocês, né? Tudo que a gente faz é para vocês. Ah, mas é que a gente não tem dinheiro. Eles achavam que tinham que pagar para poder se alimentar na escola, porque no outro local que eles estudavam, eles tinham que levar comida de casa, porque na escola não fornecia. Então a gente falou, a gente teve uma conversa, e essa parte dos nossos funcionários é fantástica, e aí os nossos funcionários orientou, não, isso é de vocês, podem sim, podem se servir, podem comer, tudo que é feito aqui, é investido aqui na escola, é de vocês, né? Então, assim, para a gente entender tanto que tem essa disparidade, e tanto que tem essa disparidade, essa diferença de redes públicas, né? Desigualdade, vamos dizer, né, de Carlos? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, assim, se você colocar um valor médio para que o governo invista em todas as escolas de forma muito parecida e ter uma fiscalização eficiente, porque não adianta ter só dinheiro. Soltar dinheiro e não fiscalizar e não acompanhar não vai adiantar. Mas ter o dinheiro e ter uma fiscalização eficiente, não tem por que as escolas não terem estruturas boas. Sim. Não tem como a gente evitar isso, até porque é direito. E é muito triste quando você vê uma pessoa, talvez de um lugar mais carente, de um lugar mais humilde, achar que o que a gente faz para ele é favor. Não é direito dele, né? Eu falo isso lá na escola sempre, olha, às vezes a mãe chega lá, porque ela trabalha na reciclagem, com vergonha de, não vou entrar, diretor, que eu vou sujar. Não, você pode entrar sim, isso aqui é seu. Essa sala que eu estou trabalhando aqui, ela é da comunidade, ela é sua também. Então pode entrar sim, pode sentar na cadeira, mas vai sujar, não tem problema, é seu, pode entrar. Porque é muito triste quando a pessoa acha que ela está chegando lá, num local onde não é dela. É dela, né? Ela tem ela ajudou a pagar, mas eu não contribuí, eu trabalho autônomo, eu não contribuo, mas você adquire patrimônio, você adquire bens. Você vai ao supermercado comprar alimento, você paga o imposto. Então você está ajudando a pagar as escolas, sim, não é de graça, não. Então as pessoas têm que entender, e nós, enquanto pessoas públicas, gestores, você também, como vereador e como pessoa pública, tem que colocar isso na cabeça da pessoa, que é direito dela. Então, uma educação de qualidade que nem Canabi oferece, é direito da pessoa. Exatamente. Né? Que a nossa secretaria trabalha e faz, e as meninas internas lá, eu até posso citar elas, não sei se elas estão acompanhando, mas a gente tem a Anicinha, tem a Odete, tem as secretárias, né, tem a Marta, e pessoas que já passaram também por essa secretaria, elas trabalham muito duro para que essas pessoas tenham esse direito. Então, é um ciclo, né? Sim. Na verdade, vamos dizer, é fundamental, né, de Carlos, essa aprovação agora pelo Senado do Fundeb para estar virando permanente
agora, né? Como você disse, ele auxilia muito na educação, não só aqui do nosso município de Carlos, mas a nível nacional. De Carlos, tem um pessoal entrando agora aqui, quem está acompanhando a gente aqui na live, quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar mandando por aqui, a gente vai selecionando depois, alguma pergunta a respeito de educação aqui por de Carlos, né, de Carlos, não vão estar à disposição do pessoal, nós vamos abrir aqui depois no final, mas quem quiser ir mandando as perguntas, pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão também, né, de Carlos, isso que é legal, a gente está fazendo essa live, algumas pessoas têm algumas outras informações, algumas sugestões para estar dando aqui para a gente, eu como agente político, você como diretor da Antônio Soares. Então isso é muito importante, legal essa interação que a gente está tendo, não só eu e de Carlos aqui, mas você está acompanhando a gente aí em casa. De Carlos, você tocou num assunto muito importante a respeito dos colaboradores aí da sua escola, da direção, todos aqueles que ajudam a vocês no dia a dia. Eu particularmente, de Carlos, eu tenho tios, tias, professores, professoras, primos que são professores. Eu queria tocar num assunto aqui em relação a esse momento que nós estamos passando, dessas aulas que a gente não está tendo mais aula presencial, se eu não me engano, uns 5 meses, de Carlos, mais ou menos. Como que vocês estão vivendo essa nova rotina, na verdade? Eu tenho conversado, sim, com alguns parentes que são professores, alguns outros professores aqui da nossa cidade também já tenho conversado, e eu percebo, de Carlos, que, na verdade, eles estão se redobrando, na verdade, estão trabalhando muito mais do que antigamente, que eles já faziam o trabalho deles. É um meio novo que, na verdade, que veio, isso aconteceu de repente, né? E algumas pessoas já teve que se redobrar professores e ajudando em cima para não estar deixando essas crianças de lado, porque a gente sabe o carinho, o amor que vocês têm por essas crianças. Eu já tive a oportunidade de estar na sua escola, de Carlos, você me recebeu uma vez, a gente esteve vendo o novo refeitório que estava sendo feito na Antônio Soares, você me mostrou a escola, a Egler também estava lá, quero deixar um grande beijo para ela. Você me mostrou como que vocês se unem tanto com essas crianças, que parece que vocês são da mesma família, na verdade. O carinho que vocês têm com essas crianças, eu falo nos educadores em geral, porque todos ficam preocupados realmente se eles estão acompanhando nessa pandemia, se eles estão fazendo as atividades, se eles estão tendo acesso à internet, se eles estão tendo acesso a um celular. Eu me lembro muito bem, eu recebi uma indicação, de Carlos, para estar fazendo uma indicação ao executivo de estar levando internet grátis, internet gratuita para toda a população, porque hoje tem mães de crianças que não têm condição de colocar um pacote de internet no seu celular. Hoje ela gastaria 100, 200 reais num pacote de internet, 50 que for, que faz falta, na verdade, para essas mães, que estão ali no dia a dia também, não é só o trabalho dos professores, realmente, mas as mães também estão ajudando, estão em cima do filho, se realmente eles estão prestando atenção, se eles estão fazendo as atividades. Então, foi uma indicação também que eu consegui fazer. Como que vocês estão trabalhando com isso? Como que está sendo o dia a dia de vocês? Essa atenção que eu sei que você está dando, mas eu queria que você passasse esse momento para as pessoas, como que vocês estão lidando com esse novo meio, com essa tecnologia nova que veio de repente, infelizmente, mas que vocês, educadores, estão se redobrando mesmo, porque eu sei, tem professores da minha família que estão trabalhando dobrado, na verdade, né, de Carlos? Eu queria até iniciar assim, falando, como você falou, das crianças, a gente tem uma proximidade grande com as crianças. Eu acho que quem convive, quem trabalha com criança e gosta de criança, porque primeiro, para você trabalhar com criança, tem que gostar de criança, né? Senão não adianta. Tem que gostar de gente. Criança, a proximidade é grande. Então, quem trabalha com criança, gosta de criança, começa assim, é impossível não se apegar. O primeiro ponto é esse. É impossível a gente não se apegar aos nossos alunos, né? E aí, quando você fala de início da aula remota, a gente teve que começar a dar essa aula online, a primeira coisa foi um grande susto, né? A gente se assustou. Mas era uma novidade, então vamos estudar e vamos aprender, né? Vamos virar youtubers da vida aí, vamos montar nossas aulas. Você citou a Egler, eu tenho o grande privilégio de estar com a Egler ao meu lado, trabalhando junto lá. E aí a gente começou a pesquisar como a gente poderia auxiliar o professor a dar essas aulas da melhor forma possível. Porque a gente tem professores lá na escola, e eu não estou falando em nome de todas as unidades, mas
tenho certeza absoluta que eu posso estender isso a todas as unidades. A gente tem professores em toda a rede municipal de Tanabi, e, assim, são pessoas e profissionais extremamente dedicados. Sim. E preocupados realmente. Então, eu falo assim, na sua grande maioria, nós temos profissionais fantásticos. Então, eu já começo dessa forma. E aí, os professores que são preocupados querem atingir o aluno da melhor forma possível. Querem chegar ao aluno. Então, como era novidade para nós, também era novidade para eles. Então, se a gente parar para pensar, antes de julho, né, a gente estava com tudo novidade para nós, para eles, e a gente mandando os vídeos e alunos mandando para a gente, achando o máximo, fazer toda essa parte de os professores assustados, achando muito complicado, muito difícil, com razão, não é fácil. Quando a gente está em sala de aula, a dinâmica é de uma forma, a gente, no nosso caso lá, ficávamos 9 horas com os alunos, então a dinâmica é uma, né? E aí, de repente, você tinha que reduzir essas 9 horas em 5 minutos. Dá para imaginar o que o professor sofreu com isso. Sim. Aí nós tínhamos professor que não conseguia reduzir em 5 minutos. Se você mandar eu explicar alguma coisa para você detalhadamente, eu não vou conseguir reduzir. Agora, você imagina uma aula de 9 horas, um conteúdo programado de 9 horas, ou de 5 que seja, na maioria das escolas nossas, ter que reduzir simplesmente isso a minutos. Era quase que impossível. Então, a primeira coisa foi esse susto dos professores. Mas, no início, foi uma coisa assim, que para os alunos foi divertido. Então, a gente tinha uma adesão grande de alunos, devolvendo, mandando as atividades, fazendo o vídeo que a gente pedia, postando foto deles fazendo as atividades, as mães e tal. Então, no começo foi assim. Passou um mês. A novidade vai estar acabando. 2 meses. 3 meses. Acabou a novidade, não tem mais. 4 meses. Eu não aguento mais ver vídeo da minha professora. E aí a professora teve que se reinventar de novo. Nossos professores tiveram que se reinventar novamente. As famílias, as mães, as crianças começaram a se recusar. E aí tem a questão da dinâmica familiar. Desestruturou toda a dinâmica familiar. Porque a dinâmica era o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe saírem para trabalhar e os filhos irem para a escola. Essa era a dinâmica familiar. A rotina diária. Perfeitamente. De repente a gente começou a ter uma rotina totalmente diferente, onde as professoras viraram influenciadoras digitais e as mães viraram professores, né? E aí começa a ter o problema da falta de recursos. Não só da dificuldade ali da rotina, mas também da falta de recursos. Então, se a gente parar para pensar, uma família que tem 3 filhos, 3 crianças, né? Cada professor mandando 10, 15, 20, às vezes até 30 minutos de vídeo. A gente está falando de 90 minutos para 3 crianças, no mínimo. Fora as fotos e fora as atividades que não estão inclusas no vídeo de explicação. Fora áudio e tudo mais. Se a gente parar para pensar em tudo isso, se a gente parar para pensar em tudo isso, né? E a mãe com um único aparelho de celular em casa. Exato. E que às vezes não é um aparelho de armazenagem muito, muito grande. E aí tem muito problema de não ter a conexão necessária para a internet. Então a gente começou a lidar com problemas diversos e aí a gente teve que se reinventar. Então tem situações que nós estamos encaminhando impressas atividades. Tem situações que a mãe está indo lá na escola e a gente recebe uma família de cada vez para poder baixar essas aulas para ela. Sim. Tem família que chega lá e fala para o diretor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque meu celular não abre, não consigo nem fazer ligação, porque ele travou totalmente. Aí a gente tem que excluir os vídeos antigos, porque às vezes a pessoa é simples, ela não sabe mexer com isso. Ela não tem, não é questão de não ter capacidade, mas ela não tem essa vivência, capacidade todos nós temos, mas às vezes ela não tem essa vivência de facilidade de mexer, de ficar excluindo arquivos antigos. Oi, aí a gente... Ed Carlos, pode falar. Qual que é a idade ali que você passar para o pessoal, dessas crianças que você fala, que estão fazendo essas tarefas, pelo menos na escola de vocês? Qual que é a idade dessas crianças? A maioria das escolas de Tanabi atendem crianças de 4 a 10 para 11 anos, que é a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Mas a gente tem as escolas que trabalham até com o 9º ano, então vão trabalhar com crianças até os 15. Né? E aí a gente tem as escolas estaduais que trabalham com ensino médio, e aí educação de jovens e adultos, e aí tem outras
outras instâncias. Mas nós estamos falando de crianças pequenas, Sim. que precisam do auxílio, né? E aí os professores nossos começaram a dar aula colocando a imagem deles no cantinho ali para continuar esse vínculo, porque para a criança pequena é muito importante esse vínculo, né? Então, assim, e realmente aquela novidade foi se acabando e a questão da devolutiva, que era grande, começou a diminuir. E a gente não pode, não estou falando por todas as escolas, estou falando da Antônio Soares. A gente chegou a ter 60%, 70% de devolutiva efetiva. O que é isso? Aluno que realmente está fazendo, tirando dúvida e tal. Isso foi caindo, caindo. Hoje, para a gente conseguir aí 30%, 40% efetivo. Não é aquele que entra de vez em quando, manda um pouquinho, faz um pouquinho, não é isso não. É aquele que realmente está fazendo bonitinho. A gente atingir aí 30%, 40%, ó, é ligação, é mensagem, é ir na casa, e mesmo assim a gente ainda está encontrando bastante dificuldade. O professor ele fazendo videochamada para tentar ajudar o aluno a tirar a dúvida no momento. E os nossos professores pararam de trabalhar 5 horas. Recebendo eles nas escolas, auxiliando eles se eles forem até a escola também. Perfeitamente. Tudo isso começou a ter que acontecer, porque foi enjoando. Essa é a verdade. A gente está já há um tempo e a gente ouve isso das famílias. A gente não pode ser... tanto que eu falei para você, eu vou fazer a live contigo, mas vou falar o que tem que ser dito, né? Então, aí não adianta tapar o sol com a peneira. Sim, falar igual no estado, 92% dos alunos, 86% dos alunos. Não é verdade. A gente sabe que não é. Hoje nós temos aí, eu volto a repetir, não estou falando por todas as escolas, talvez tenha escola, professor, que fala, não, eu tenho, graças a Deus que está tendo. Nós, infelizmente, não estamos conseguindo atingir, e aí vem a frustração do professor. Imagina um professor que se dedica, faz essa aula, às vezes o professor fica até à noite gravando fazendo essas videoaulas, que e aí ele não tem... Que é algo novo também para o professor, né? Também não só para o aluno. Não, é novo para todos. Sim, né? sim. Eu e a dona Edler, a gente assiste as aulas de todos os professores. Sim. E aí tem professor que fala, você gostou, quer que mexa alguma coisa, quer que faça algo diferente, a gente vai se adaptando, é assim. Sim. Né? Ô, de Carlos, mas vem a frustração, né? Sim. Para a gente tocar nesse assunto que está sendo, assim, vai ser muito mais debatido, eu creio, daqui a alguns dias, eu andei até eu mesmo, falei, poxa, a gente tem que ouvir a opinião da população, das mães, dos pais, até dos educadores, das pessoas que estão aí nessa parte da educação mesmo. Eu fiz uma enquete da volta às aulas, a respeito das opiniões da volta às aulas. 98% dessa enquete que eu fiz, a gente ouviu em torno de 200 pessoas que teve os comentários. 98% diz que não deveria voltar às aulas nesse momento. E hoje, por volta do meio-dia, mais ou menos, eu estive vendo o pronunciamento do governador do estado, João Dória, e ele comunicou, você também deve ter acompanhado também, ele comunicou que a volta às aulas possivelmente seria marcadas para dia 7 de outubro, certo? Qual que é a sua opinião, a sua visão a respeito dessa volta às aulas, como educador, como profissional da educação? Porque eu creio também que o pessoal lá em casa, onde eu fiz essa enquete, nas minhas redes sociais, teve também bastante respaldo falando que 98% não aceitariam no momento essa volta às aulas. E foi colocado, estipulado, essa data, pelo menos hoje, como foi dado pelo governador, para dia 7 de outubro. Qual que é a sua opinião desse assunto, nesse momento? Eu acompanhei o pronunciamento, eu acho que eles foram até muito felizes em alguns aspectos, em algumas observações. Por exemplo, que já ia se iniciar agora, dia 8 de setembro, Sim. Mas, acho que sabiamente, eles mudaram essa data. Eu acho que é impossível hoje, eu acho que nenhuma pessoa, nenhum pai que se preocupa realmente com a saúde ali do filho, mandaria, porém, eu tenho uma observação a fazer nesse aspecto. Às vezes, a gente tem que entender e respeitar a opinião de quem quer que volte também. Sim. Né? Porque o voltar, ela implica em inúmeras coisas. Então, questão de vulnerabilidade, questão de necessidade.
A gente não pode julgar a necessidade do outro. A gente não sabe a necessidade do outro. Então, eu, enquanto gestor, eu acho muito complicado, sim, o retorno das aulas. Esta é um ponto de vista do Ed Carlos, enquanto gestor. Até porque... Não estamos preparados, na verdade, para Não. estar nesse momento recebendo essas crianças, mesmo que seja numa quantidade reduzida, na verdade, eles até chegaram a tocar nesse assunto, mas no momento você acredita que realmente não tem necessidade no momento, né? Não vou falar necessidade, eu vou falar condições. Né? Isso. Não ter condições de retorno. Por quê? Porque a gente está vendo o número de casos só aumentando, né? E eu até comentei que eu comecei a fazer algumas visitas nas residências, e o que aconteceu? Eu, por exemplo, tive Covid. Eu peguei, né? Por quê? Porque exatamente a gente começou a fazer essas visitas, né, por preocupação e tudo. Então, a gente tem que entender que na atual situação não dá para retornar, simplesmente não, vamos retornar e tá tudo certo. Não dá para retornar. Por quê? Porque a criança ela vai estar sendo colocada extremamente em risco e automaticamente todas as pessoas que estão ali na escola também, né? Então, funcionário, os professores diretamente, que vão estar ali todos os dias com eles, né? As famílias dessas crianças, as famílias dos nossos funcionários, as famílias dos nossos professores. Então, vai virar uma coisa assim que na atual situação, eu particularmente acho que não tem possibilidade de retorno. Porém, não julgo a família que diz, olha, eu preciso que retorne. Porque às vezes é fácil para a gente que está de fora falar assim, a família quer que volte porque ela não aguenta mais o filho. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente não sabe a necessidade daquela família. A gente não sabe pelas dificuldades pelas quais elas estão passando. Então não cabe a gente, né, eu não estou falando que você está fazendo isso, nem eu, mas talvez uma pessoa que nos ouça fala, nossa, o diretor fala que pode voltar assim. Não estou falando que pode voltar. Mas eu não recrimino quem acha que pode. Por quê? Porque se essa família está passando tem crianças, a gente sabe o que acontece com crianças muitas vezes que têm vulnerabilidade fora da escola. Quem trabalha com assistência social, quem trabalha diretamente com isso, quem é do Conselho Tutelar sabe do que eu estou falando. Né? Nós temos questões de gravidez na adolescência que vai aumentar agora. Infelizmente é uma realidade. Nós temos crianças que estão sofrendo abuso e a gente não sabe porque elas não estão tendo amparo, hoje estão ficando com pessoas que estão despreparadas para cuidar delas. Violência, tanto física ou até mesmo violência sexual. A gente está passando por isso, nesse momento. Então, a gente que ama os nossos alunos, a gente se preocupa com tudo isso. Sim. A gente não se preocupa só com o pedagógico. Então, a gente começa a ter crianças que estão sendo colocadas para trabalhar em trabalhos talvez até vexatórios. Você está entendendo? Nesse período, né? Nesse período. Sim. Você tá entendendo? Então, isso é uma preocupação constante. A gente anda lá pelo bairro e anda por alguns lugares aí, a gente vê crianças catando lixo, crianças... Eu não estou falando que é um trabalho indigno. Não estou falando que é um trabalho super digno. Não estou falando nesse sentido, mas... Sim. Por quê? Porque essa criança, a mãe, tem que sair para fazer a coleta do lixo. O trabalho dela, tem que colher a reciclagem para ela poder ter o pão de cada dia. E ela não tem onde deixar essa criança, ela tem que estar junto. Então, assim, são situações que a gente tem que entender. Mas eu Ed Carlos, concordo, eu acho que eles foram muito felizes em mudar a data. Né? E outra coisa que eu acho que eles foram muito felizes também é de colocar que a família pode optar, né, por futuramente mandar ou não essa criança para a escola, pelo menos até onde eu entendi, né? Eu li o Plano de São Paulo também, li as observações escritas, né, também, não só o que foi dito, mas o que está escrito, e esse retorno ele pode ser decidido pela família. Eu acho isso muito complicado, e aí eu vou cutucar um pouco, eu acho que o governo teria que repensar nisso. Ele está se isentando de uma responsabilidade, dando a responsabilidade, jogando a responsabilidade em cima da família e dos gestores escolares. Porque no Plano de São Paulo fala que a escola pode decidir, junto com a sua comunidade escolar, o retorno ou não. Exatamente. E aí? Exatamente. Então ele está se isentando de uma responsabilidade e está colocando isso nas costas da família, nas costas dos gestores escolares.
Então, isso é muito complicado, né? Mas eu, particularmente, eu acho que não teria condições nesse momento, Sim. né, na nossa região principalmente, de se falar em retorno às aulas Eu também presenciais. acredito nisso, né? É que a gente sabe, na verdade, Carlos, a gente tem que... É muito legal esse debate, que eu creio que ainda está começando. Eu creio que hoje veio esse pronunciamento do governador, né? Eu creio que ainda tá se levantando ainda essa questão de volta às aulas. Até porque nós não sabemos como que vai ser, né? Como que está reagindo essa pandemia até dia 7 de outubro, um exemplo. Nossa cidade, a gente tem observado que cada dia que passa está mais complicado aqui em relação a essa situação da Sim. Covid. Maior número de infectados gradativamente, cada dia. Então, nós não sabemos realmente como que vai ser nesses dias 7 de outubro. Nós sabemos que é uma questão que, como você mesmo disse, tem os pós ali, tem toda uma questão de relevância, né? Mas hoje, no momento, como você disse, é muito complicado essa volta nesse exato Sim. momento. Não Eu justificaria digo, estar mandando, né, as crianças para não. nesse Eu digo até momento. assim, nós tivemos, né, a oportunidade de fazer uma videoconferência entre os gestores municipais, né, e a Secretaria da Educação. E eu acho que foi muito sábia a decisão coletiva que nós tivemos, né? Todos os gestores municipais participaram, gestores escolares, tá? Não secretários, não. A secretária da Educação, sim, lógico, a dona Edna, e a gente, todos os gestores municipais. Nós fizemos uma videoconferência e eu acho que, sabiamente, a gente pensou em algumas situações. Primeiro, a gente ouvir as famílias, mesmo os nossos alunos, uma enquete, igual você fez aí, a gente vai Sim. fazer pontualmente com todos os nossos responsáveis, todos os nossos pais e responsáveis pelos nossos alunos. Porque até, eu só te interrompendo, de Carlos, porque até na Imagina. coletiva hoje, o que eu entendi é que, na verdade, além deles liberarem essa volta às aulas, tem toda uma reunião ali com a comunidade mesmo, para entrar num consenso, para ver se realmente isso, se eles vão liberar mesmo, né? Na verdade, eles jogaram, o governo, eu digo assim, eles jogaram um pouco em cima dos gestores, da família, como você disse, para eles ter um diálogo entre eles na comunidade. Não é isso que eu entendi, mais ou menos? É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente nessa reunião, só aproveitava falar um oi pro Felipe ali, que é meu vizinho aqui, Tem meu bastante gente companheiro, aqui acompanhando a gente, meu creio. amiguinho ali, que ele mandou um oi para mim, só falar um oi para ele, senão depois ele me puxa a orelha. Boa Então, assim, noite, Felipe. Felipe. Então, assim, a gente tem que entender, a gente fez nessa reunião, nessa videoconferência, nós conversamos muito e, assim, primeira coisa, a gente tem que ouvir a comunidade escolar. Primeiro, ouvir os pais, os nossos funcionários, os nossos professores. São as pessoas diretamente ligadas. Não dá para a gente decidir algo, o governo mandou fazer, a gente vem, faz simplesmente e pronto, acabou. Acho que o caminho não é esse. Então, a primeira situação é o que os nossos familiares acham da possibilidade de um retorno às aulas. Essa é uma situação. O que os nossos professores e funcionários, quem vai trabalhar diretamente com isso, também pensam sobre isso, né? Então, essa é uma segunda situação. Com essas informações na mão, aí a gente precisa, dentro dessa perspectiva, o que vai ser feito agora? Qual vai ser a nossa tomada de decisão, né? Então, temos as respostas das famílias, temos as respostas dos professores e demais funcionários. O que a gente vai fazer a partir de agora, né? Vai ter uma porcentagem, por exemplo, meio a meio, vamos supor, 50% concorda, um exemplo, tá? Bem Sim, fictício. sim. Tá, então agora a gente vai ter que pensar como a gente faria esse retorno gradual, que é o que o plano determina. Não Diminuindo o ultrapassar número. para mais 35%. Quem vai ser esses 35% aí tem que ser pensado. Serão alunos com maior dificuldade? Serão alunos com maior vulnerabilidade? Exato. Será revezamento? Isso tem que ser decidido, né? Ah, mas tem uma resposta para isso hoje? Não, não tem. Não tem uma resposta. Infelizmente, a gente não tem. Como a gente precisa primeiro ter todos esses dados, essas informações, para aí sim sentar e poder decidir o que faremos daqui para frente. O que a gente já tem de informação? Voltar e simplesmente por voltar não dá. Tem que ser uma coisa muito bem estruturada, muito bem pensada. Para retorno às aulas, a gente vai precisar disponibilizar máscara para todas essas crianças. Sim. 100% delas. 100% delas. Ah, mas
a criança não vai ficar com a máscara. Tem um outro problema que a gente vai ter que conversar com a educação e com todo o amor e carinho que a gente tem, cada um deles, ter o poder de convencimento. Mas tem que disponibilizar. Tem que aumentar a quantidade de funcionários para poder fazer a higienização dos espaços escolares, tendo em vista que muitas escolas não têm quantidade de funcionários suficiente. Eu lá mesmo conto com um único funcionário de limpeza, uma única funcionária. Só tem a tia Preta que limpa a escola. Ela é a única funcionária da limpeza. Então, quer dizer, a gente vai ter que pensar nesse corpo de funcionários. A gente vai ter que pensar no aumento na quantidade de insumos. A gente vai precisar de mais material de limpeza, mais material para que essas crianças fiquem sempre se higienizando, álcool, papel toalha e tudo mais, copos descartáveis, que até então cada aluninho tinha sua canequinha, mas aí já não dá para fazer essa caneca dessa forma, vai ter que ser copo descartável. Sim. Então, quando a gente começa a refletir e pensar sobre tudo isso, isso dá para a gente já considerar. Para poder retornar, tem que ter tudo isso. Né? Em pessoas que precisam levar as crianças ao banheiro para poder dar banho, tem que ter luva para esses funcionários. Você está me entendendo? Então, são problemas pontuais que na CMEIs é de uma forma, na creche é de uma forma, na escola é de outra. Como controlar uma criança, um bebê, uma criança de berçário e ficar com máscara? De que Exatamente. forma a gente vai fazer isso? Você está entendendo? É muito complicado. Fazer com que uma criança se mantenha afastada uma da outra. Criança, o contato das crianças, e assim, e agora tem estudos falando que a carga viral das crianças, para ela contaminar outras pessoas, é altíssima. Então, quer dizer, cada hora sai um estudo diferente. Então, como manter essas crianças separadas? Vamos pensar assim, é quase impossível. Sim. É quase impossível. E é na escola mesmo, né? Bom, todos nós já frequentamos, né? Quando crianças, é o lugar onde você vê seu amigo ali, você já quer abraçar e já está interagindo. Pensa numa criança que ainda mais com esse tempo que eles não devem nem tá tendo contato, né? Criança Pensa que numa faz criança 5, 6 meses que não vê um seu amigo. Pensa numa criança que convive com a gente há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Sim. Que no máximo que ficava era 40 dias de férias sem encontrar com a gente. O máximo. E mesmo assim, às vezes ia lá na escola falar um oi. Eles de férias, a gente não, e eles iam lá conversar com a gente. Você imagina essa criança que conviveu com a gente todo esse tempo. Aí, de repente, volta para a escola, quer dar um abraço no professor, no diretor. Sim. Humanamente, eu não estou falando que é correto, tá? Eu não recrimino quem fala que isso não é correto, mas eu, Edgar, jamais conseguiria falar para uma criança, não me abraça porque não pode. Imagina, cara. Assim, eu não estou falando que é correto, mas eu jamais iria negar o abraço. Recentemente eu encontrei um aluninho pela rua, ele soltou da mãe dele, veio correndo e me abraçou. No que ele veio correndo, a máscara já saiu, ele já veio, me abraçou, beijou, e a minha esposa até assustou um pouco assim. Aí, a hora que ele saiu, eu falei, e aí? Eu amo essa criança, como que eu vou negar o abraço? Tem condições? Não tem. Impossível a gente manter esse distanciamento. Né? Principalmente, volta aqui, a gente que gosta, a gente que ama essas crianças, é impossível. A criança, ela vai chegar, ela vai... tem até um caso muito interessante que a dona Egler brinca, desculpa fazer essa parte mais descontraída, eu sei que você espero que não tenha problema, mas assim, tem um menininho que ele vai lá na escola buscar material, e aí, enquanto a dona Egler sai para ele, a dona Egler dá bronca, porque fala, olha, não pode, é perigoso. Ela está correta, tá? Ela está certa. E aí ele fica olhando. Na hora que ela sai para buscar o material, ele passa por baixo da mesa, vai lá, me dá um abraço, volta, corre por baixo da mesa e fica lá, esperando, fingindo que nada aconteceu. Então, assim, é uma maneira que a criança tem de demonstrar, é uma coisa totalmente linda, na verdade, né? Que ela tem de demonstrar o carinho e o afeto que ela tem por nós. E principalmente, né, de Carlos, nessa fase, né, que ninguém está podendo dar um abraço, o Dia dos Pais chegando, é uma situação, na verdade, uma situação triste, né, que a gente está passando nesse momento. De Carlos, daqui um pouquinho já o Instagram vai cortar a nossa live, eu queria, nossa, passou muito rápido, eu creio que o pessoal aqui que está acompanhando a gente tem gostado bastante nessa nossa conversa. Desculpa eu ter que interromper você, na verdade, porque é só uma hora que a gente pode estar conectado. Você quer finalizar alguma coisa? Tem alguma coisa para você falar nesse momento, até para os pais, como que eles estão se reagindo ali? Sei lá, alguma coisa que você pode estar levando
alguma dica, agora não como professor, como diretor, mas como ser humano nesse momento, na verdade, né, que todos nós não sabemos mais o que fazer. Alguma palavra que você queira deixar? Eu queria, primeiro, assim, falar diretamente aos pais mesmo. Não desista. Não está fácil, a gente sabe, mas vai passar tudo isso, a gente tem que levar como aprendizado. Não desista do filho, não desista da família, porque a gente sabe que a rotina familiar mudou e não é fácil, né? Mas, por favor, eu digo isso de todo o coração, não desista da sua família, não desista do seu filho. Ele é capaz, ele vai sim recuperar isso, não da forma que a gente gostaria, mas ele vai sim se recuperar, mas não desista. Continue apoiando as ações da escola que seu filho estuda. Nós temos, e aí assim, falando para os alunos também agora que está acompanhando, não deixa de fazer as atividades. Os professores se dedicam muito para montar as aulas para vocês, muito, muito, muito. Nenhum professor chega lá e fala assim, eu vou passar só isso aqui, pronto, acabou. Não, eles estudam muito para poder fazer um vídeo de 5 minutos. Não é fácil fazer um vídeo de 5 minutos. Você, como quando falou comigo na quarta-feira para fazer a live, eu comecei a estudar na quarta, para poder ter essa 1 hora de bate-papo. Entendeu? Então, de coração, faça para os alunos, façam as atividades. E aí eu queria estender isso agora aos nossos professores. Eu sou imensamente grato a ver o grupo de professores que nós temos em Tanabi. Não quero citar nome, porque seria injusto e esqueceria alguém, mas a dedicação e o amor que os nossos professores demonstraram nesses meses. Sim. Cara, meu telefone, 11 horas da noite, chega mensagem, professor louco. E essa união, na verdade, né, de Carlos, entre eles, essa união nesse momento está sendo fantástico, na verdade, também, que a gente tem percebido. Maravilhoso. Nós temos professores assim, fantásticos. Pode falar, Deus. Carlos, você me desculpa, nós podemos marcar outro dia, deixa até o convite aqui, já vai cair a conexão, a quem está ouvindo a gente. Quero deixar aqui, ontem foi dia do profissional da educação, quero cumprimentar você, a todos esses educadores também, não só o pessoal que vem na linha de frente da área da saúde também merece o nosso reconhecimento, mas também a todo o pessoal da área da educação também, que vem fazendo um trabalho fantástico. Eu falo porque eu vivencio isso na minha família, onde eu já te falei dos meus tios que são professores, do pessoal que eu tenho acompanhado, eu tenho visto o esforço que todos estão fazendo. Essa live vai ficar salva. Para você que não viu, nós vamos salvar essa live agora, uma live muito legal. Envie e compartilhe depois, Ed Carlos, com seus amigos, para estar vendo essa live. Eu tenho certeza que nós vamos fazer outras lives, Ed Carlos. Agradeço você mais uma vez, nós já estamos sem tempo, até me desculpa todo mundo que está aí. O professor fala pouco, esse é o problema. Na verdade, sim. Eu hoje estou mais tranquilo também, não falei tanto. Gostar, vai horas. Mas um abraço a todos que estão assistindo aí, acompanhando a gente. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ed Carlos, por você ter atendido mais uma vez esse pedido. Deixo aqui o meu carinho muito grande, meu abraço muito grande aos professores, a todos os educadores aqui do nosso município também, que, como você disse, esse momento foi bem legal, bem legal e interessante dessa união desses educadores. A gente viu pela ação do Fundeb, né, que a gente fez, eu participei daquela ação que eles fizeram através do Fundeb. Nós vamos observar agora em relação à volta às aulas também, essa mobilização. Então isso é muito legal, essa união desses educadores, desses profissionais de educação nesse momento tão importante, que um tem que ali estar auxiliando o outro. E eu tenho certeza que todos juntos, Ed Carlos, nós vamos sair dessa com muita fé em Deus que a gente tem, e eu creio que vai estar tudo certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ed Carlos. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nessa live. A live, mais uma vez, vai ficar salva. A gente vai estar disponibilizando você. Para vocês aqui que não pegaram desde o início. Vocês podem estar revendo a live e compartilhando também, que é muito importante, que a gente trouxe informações aqui bem bacana para outras pessoas que vocês podem estar compartilhando. Obrigado, Ed Carlos. Obrigado a todos vocês. Todos tenham uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.